Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos ver como reposicionar a origem do objeto, que também pode ser chamada de pivô do objeto. A origem do objeto é esse pontinho laranja que a gente vê, geralmente no meio do objeto, quando ele está selecionado. E é a partir desse ponto que as transformações são executadas. No caso da movimentação do objeto, a posição do pivô ou da origem não vai fazer muita diferença. Mas quando a gente rotaciona ou dimensiona o objeto, a gente vai ver que essas transformações de rotação e escala são executadas a partir desse ponto. E em algumas situações, como no caso de uma porta, por exemplo, a gente vai querer que o objeto rotacione a partir de um ponto específico. E para isso, a gente tem que ter uma maneira de determinar onde esse pivô vai ficar. A gente pode alterar a posição da origem do objeto no Blender de duas maneiras. Uma delas é entrando no Edit Mode e movendo toda a geometria do objeto. Isso funciona porque quando a gente move os vértices, as arestas ou os polígonos no Edit Mode, a origem do objeto permanece parada. Então, se eu quiser que a origem fique aqui na esquerda do objeto, por exemplo, eu posso mover todos os polígonos para a direita até que a origem fique no canto do cubo. Se eu voltar para o Object Mode e rotacionar ou dimensionar o objeto, a gente já pode ver que essas ações já vão acontecer a partir do cantinho do objeto. Só que vão ter algumas situações em que você vai querer alterar a posição da origem do objeto sem tirar a geometria do lugar. Nesse tipo de situação, a gente pode usar o comando setOrigin, localizado aqui na Tool Shelf. Se você quiser, também pode usar esse atalho enorme aqui, Shift-Ctrl-Alt-C. Eu acho esse atalho muito grande e costumo vir até esse botão aqui da Tool Shelf mesmo. Nesse menu, a gente vai encontrar 4 opções, e a que a gente vai usar mais para alterar a posição da origem é o comando Origin to 3D Cursor. Quando você clica nesse comando, o Blender vai mover a origem do objeto para onde estiver o cursor 3D na cena. Então, se eu clicar aqui com o botão direito do objeto em qualquer lugar na cena para posicionar o cursor 3D, a gente pode clicar aqui no Origin to 3D Cursor, que a origem do objeto será reposicionada para este ponto. Se a gente clicar com o botão direito em cima da superfície do objeto, o cursor 3D vai ser posicionado no ponto em que você clicar nessa superfície. E esta é uma maneira interessante de a gente posicionar a origem do objeto também. Se você precisar posicionar o cursor 3D com mais precisão, você pode vir aqui na Properties Region, na direita da 3D View. Lembrando que você pode abrir a Properties Region com a tecla de atalho N. Aqui, a gente encontra um painel chamado 3D Cursor, em que a gente pode usar valores numéricos para colocar o cursor 3D exatamente aonde a gente quiser. Aí, a gente pode clicar mais uma vez lá no Origin to 3D Cursor para ter a nossa origem posicionada com precisão. Os outros 3 comandos do botão Set Origin vão fazer o seguinte. O comando Origin to Center of Mass vai mover a origem para o centro de massa do objeto, caso ela já não esteja nele. O Blender calcula esse centro de massa levando em consideração que o objeto tem uma densidade homogênea. O comando Origin to Object vai mover a origem para o centro geométrico do objeto. Em muitos casos, essas duas opções vão funcionar da mesma maneira. E a outra opção que a gente tem aqui, o Geometry to Origin, vai mover a geometria do objeto para a origem, caso elas estejam em lugares diferentes. E por fim, pessoal, nós temos uma maneira de posicionar o cursor 3D com bastante precisão em algum ponto específico da geometria usando o Edit Mode. Se a gente entrar no Edit Mode e quiser que a origem fique exatamente em um vértice ou no meio de uma aresta ou de um polígono, a gente pode selecionar esse elemento e usar um comando para o cursor 3D ir para ele. Se eu selecionar um vértice, por exemplo, eu posso vir no menu Mesh, aqui embaixo, clicar em Snap e escolher a opção
Cursor to Selection. Isso vai fazer com que o cursor 3D seja posicionado exatamente sobre o vértice selecionado, o que também pode ser feito com faces e arestas. Se eu selecionar essa aresta, por exemplo, e clicar novamente lá no menu Mesh, Snap, Cursor to Selection, o cursor 3D vai parar exatamente no meio da aresta. Aí, a gente pode sair do Edit Mode e usar o comando Origin to 3D Cursor, que a origem vai ser reposicionada exatamente naquele ponto. Então, pessoal, estas são as maneiras que nós temos para reposicionar a origem do objeto, o que vai ser importante quando a gente quiser configurar estruturas que precisem ser rotacionadas a partir de um ponto específico. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até a próxima aula.